E isso atrai, né? Isso é magnético, né? A É. gente gosta de pessoas que colocam a sua verdade. Ah, Eu acho que é isso que talvez faça a diferença, né? é, Acho que as pessoas, elas estão procurando pessoas. As pessoas não se ligam a marcas, a empresas, as pessoas se ligam a pessoas. E eu acho que isso que fez essa... O Joel brinca muito, ele fala, você é uma anomalia. Eu acho que essa anomalia, ela aconteceu por essa característica. Eu acho que as pessoas sentem necessidade de ver do outro lado uma pessoa. E eu acho que as pessoas me olham e veem uma pessoa. Me vê gente. Então, isso eu acho que isso chamou a atenção de alguma forma. Eu acho que as pessoas estão muito cansadas de personagens. é. E aí isso bate, né? E aí realmente cria esse magnetismo que é essa... Cara, ela parece comigo, ela tem filhos, ela tem esposo, ela fala como eu falo, ela sente as coisas que eu sinto. Então, às vezes, saem uns cortes meus, eu falo, não é possível, que é isso que viralizou. Assim, uma coisa que para mim é tão simples Sim. e que é tão do dia a dia e que, de repente, aquilo ali chamou tanta atenção e gerou uma repercussão tão grande dentro da pessoa. Então, você percebe que é isso realmente que cria essa liga e aí é fantástico demais. André, nosso podcast começa a partir de um como. E o nosso, que eu vou trazer para a mesa, e que Deus nos leve para onde Ele quiser dentro desse papo, mas é como a saúde mental define os nossos resultados. Saúde mental, resultado. Como? Como que a saúde mental ela influencia onde a gente está? Assim, você foi muito feliz na escolha do tema, né? Tá. Como a saúde mental influencia nos resultados. Primeiro, nós poderíamos falar de números, né? Hoje, por exemplo, se você for pensar em doenças, 87% das doenças têm causas psicossomáticas. Uau. Então, eu estou dizendo que 87% das doenças são causadas pelas nossas emoções. E aí eu estou falando de dor de cabeça, de enxaqueca, de doenças autoimunes. Então, olha o peso da saúde mental, inclusive no meu corpo. Quando eu falo de história e de sucesso, isso muda tudo. Ontem eu falava, por exemplo, sobre como que a nossa infância influencia na nossa forma futura de ganhar dinheiro. Isso é 100%. Então, vamos pegar lá da base. Então, como que a saúde mental influencia nos resultados? Eu vou Vamos. pegar passo 1. Tá. Primeiro deles, os seus filhos vão lidar com o dinheiro a partir do que eles experimentaram na sua casa nos primeiros 7 anos. A criança não entra em contato com moeda. A criança não sabe o que é dinheiro. Ela sabe o que é afeto. E a depender de como você lida com certos afetos, os seus filhos vão ser quebrados ou vão ser pessoas que vão querer crescer muito na vida. Vão ser grandes empreendedores, grandes empresários. Então, eu já começo por aí. Então, até o meu futuro profissional, ele é muito determinado pela forma com que eu vivi isso dentro da minha casa nos meus primeiros 7 anos. A forma com que os meus pais lidavam com o dinheiro, com a escassez, com o excesso, com o medo, com a falência, essas coisas vão influenciar com a minha forma de lidar com o dinheiro. Ontem eu fazia uma experiência até sobre isso com a Dani, falando um pouco sobre isso. Imagina algumas perspectivas, como que aconteceu o dinheiro lá na sua infância. Nós vivíamos um período de escassez muito grande. Falei, e hoje eu aposto que você tem medo de perder o dinheiro. Ela falou, ponto. Falei, é óbvio. Porque você experimentou dinheiro em forma de medo. E quando eu tenho medo, eu levo o medo para a vida adulta. E aí eu começo a funcionar a partir do medo. Falava com meu esposo, falei, volta lá nos seus 7 anos. Se eu falar para você dinheiro, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Ele falou tragédia. Falei, e hoje como você lida com o dinheiro? Como se fosse uma tragédia. Morre de medo de perder, morre de medo de alguém te passar para trás, lida com o dinheiro como se ele fosse algo que pudesse ir embora muito rápido. Então, a saúde mental ela já começa por aí. Nos seus primeiros 7 anos de vida, eu vou formatar o que você vai levar para os próximos. E aí, isso é tão grave, eu até arrepio de falar nisso, né? E às vezes até choro de falar nisso. Eu falo para os pais, são só 7 anos. São só 7 anos. Se você precisar parar a sua vida, para. São só 7. São 7 que vão determinar todo o resto. E qual que é a forma correta do pai passar esse ensinamento de como a criança lida com dinheiro? Porque eu falo que não vem instalado de fábrica na Não. cabeça do pai nem da mãe. Não. Ele vai descobrindo por, às vezes, experiências que o pai dele fez com ele. Ele falou, pô, isso aqui deu certo comigo, deixa eu replicar. Ou ao contrário, pô, meu pai fez isso aqui comigo, não foi legal o que ele fez, vou mudar a partir de mim. Então, qual que você acha que é o melhor? A gente precisa cuidar o tempo todo das nossas emoções para que a gente não passe isso para os nossos filhos ou passe da forma correta. Tá. A criança, vou dar um exemplo aqui, ela não sabe o que é amor. E não adianta você sentar com seu filho e dar uma aula sobre amor. É. Ele não vai entender o conceito, ele experimenta o conceito.
Muito bom. Se o Caio diz que ama a filha dele, mas ele é distante, ele é frio, ela entende que amor é distância e frieza. E na vida adulta ela vai procurar um cara frio e distante. Porque é isso que ela entende de amor. Amor para ela é isso. Se ele entende que dinheiro é medo, é escassez, na vida adulta ele vai experimentar dinheiro como medo e escassez. Te dar um exemplo prático. Uma pessoa que trabalha com a gente no escritório. A menininha me mandou um áudio. Tia André, minha mãe bateu o carro, mas meu pai não vai matar ela. Ele não vai danar com ela, porque foi sem querer. Eu falei, quando eu for lá no escritório, eu vou tentar entender isso. Eu peguei a criancinha, falei, ela gravou esse vídeo, mandou pra mim, por que ela falou isso? Ela falou, não, é porque a hora que eu bati o carro, eu falei, nossa, o fulano vai me matar. Na criança já gera o medo, deixa eu justificar a atitude da minha mãe, porque senão meu pai vai brigar com ela. Aí eu perguntei pro pai, falei, quando ela faz alguma coisa errada, você briga com ela? Não, porque ela é muito barbeira, ela é isso. Falei, você tá percebendo o que você tá criando na sua filha? Então, não adianta ele dizer, eu sou um bom pai, eu sou amoroso, mulher é tratada assim. Se quando a esposa dele erra, ela tem uma punição. E aí a criança, olha como a criança sofre. A criança se justifica, manda um vídeo falando, papai, a mamãe bateu o carro, mas não briga com ela, tá? A culpa não foi dela. Isso aqui já gerou uma fábrica de afetos dentro dela. Sim. E isso já vai gerar uma repercussão lá na vida adulta. Então, respondendo a sua pergunta, o que fazer? Presta atenção no que você demonstra para os seus filhos. Presta atenção em como você estimula os seus filhos. Presta atenção em como que isso vai repercutir na cabecinha deles. As críticas, a forma de lidar com o dinheiro, que trabalho é uma coisa boa. Então, por exemplo, a minha filha, quando ela era muito pequena e eu precisava viajar, não tinha escolha. Então, a gente ia para o aeroporto e quando eu ia me despedir dela, ela tinha 1, 2 anos, ela chorava. Eu dizia, não chora, a mamãe está indo fazer uma coisa maravilhosa. Trabalhar é ótimo. Mulheres que trabalham é perfeito. A mamãe faz escolhas, a mamãe compra bolsa, a mamãe compra suas coisinhas. O tanto que é bom uma mulher que trabalha, uma mulher empreendedora, você tem que ficar feliz com o que a mamãe está conseguindo. Ou eu podia chorar junto e ela entender, trabalho é ruim, trabalho rouba minha mãe. Eu perco a minha mãe porque minha mãe está trabalhando. Percebe que uma simples atitude muda tudo? Tudo. Se eu abraço ela no aeroporto e choro também, o que ela vai entender? O trabalho rouba minha mãe de mim. Portanto, quando eu for adulta, o ideal é eu não ser uma mulher empreendedora, uma mulher que trabalha, uma mulher que ganha dinheiro, porque isso vai me tirar dos meus filhos. Então, eu tenho que ser uma mulher que não vença na vida. Percebe? Minha filha, com o primeiro colegial, ela começou a fazer cookies e vender na escola. Ela falava, mãe, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minhas coisas, eu quero ter meu futuro. Ela fala hoje, não, o dinheiro de vocês é de vocês, eu quero construir a minha história. Por quê? Porque ela entende que trabalho é maravilhoso. Olha as palavras que a gente fala sobre o trabalho. Amanhã, segunda-feira, começa a luta. Luta é coisa boa? Vou pra guerra. Hoje eu tenho que matar um leão por dia. Aí a gente associa trabalho, sustentabilidade, a luta, a tristeza, a guerra, a coisa ruim. Aí eu travo tudo. Eu travo lá atrás. E você falou que muito das doenças psicossomáticas começam lá na infância. Sim. E você vê que essa correlação de uma pessoa... Talvez o jeito que eu vou perguntar talvez seja um jeito tão correto, mas esse eu entendi a semântica quando eu for perguntar. É possível uma pessoa chegar ao sucesso emocionalmente destruída? Não. Não. Aliás, ela pode até chegar, mas vai durar muito pouco. Tá. E se ela chegar, ela vai chegar por obra do destino, por uma sorte, por um tropeço, mas esse sucesso ele vai durar muito pouco tempo. Tá. A gente vê grandes personalidades, por exemplo, um Amy Winehouse e daí para frente. Esse sucesso ele tem uma sustentabilidade pequena. O sucesso, a prosperidade e o dinheiro, eles podem ser uma bênção ou uma desgraça na sua vida. O rei Midas, que é um mito que eu gosto muito, Midas pediu o poder de tudo que ele tocasse virasse ouro. E isso é maravilhoso, não é? Tudo que você toca vira ouro, você está afortunado. Só que a partir dali ele não podia comer e nem tocar nas pessoas que ele amava. Ou seja, o que era uma bênção virou uma maldição na vida dele. Dinheiro, fama e prosperidade sem sustentação psíquica é prisão. Se você não tem saúde emocional, isso vira uma prisão. Isso não te abençoa, isso te prende, isso te limita.
Então, se eu chego no sucesso sem o pilar emocional estável, eu vou destruir absolutamente tudo. E aquilo que eu tenho de mais precioso. Então, eu vou destruir minha família, eu vou destruir os meus valores, eu vou destruir aquilo que é importante para mim. Por isso, saúde emocional é tão importante, porque ela é pilar. Senão, você coloca tudo a perder. E aí, a única coisa que você vai ter é dinheiro e sucesso. Que talvez não seja sucesso, né? Porque sucesso, para mim, ele passa por outras perspectivas. Quando a gente fala de saúde física, talvez seja um pouco mais óbvio para as pessoas. Se eu quero buscar mais saúde física, eu tenho que me alimentar bem, fazer exercício físico, tomar água e dormir. Agora, quando falo saúde emocional, tem gente que dá uma tela azul. E qual que é o sono, a água, o exercício físico da saúde emocional? O primeiro deles é autoconhecimento. Esse é o primeiro. Sua pergunta é muito boa. Primeira coisa é você se autoconhecer. É você saber quais são os seus limites e quais são as suas potencialidades. Limite todo mundo tem. E é importante, inclusive, que você conheça os seus. Até onde eu consigo ir e até onde eu não conheço. Até onde eu não consigo. Então, autoconhecimento é imprescindível. Que tanto que eu aguento, quem eu sou, o que eu posso, qual é a minha história, quais foram os meus limitadores lá atrás, o que aconteceu na minha infância que pode sabotar a minha história, que pode ferrar com o meu futuro. Então, quais são as zonas cinzentas? Isso eu ainda estou só falando de autoconhecimento. Quais são as zonas cinzentas que eu tenho que ficar de olho nelas? Então, sei lá, aconteceu alguma situação, por exemplo, a mim. Passei por muita dificuldade financeira lá na infância. Nunca passei fome, mas passei muita vontade de muita coisa. Então, essa é uma área que eu tenho que cuidar dela. Porque eu tenho uma tendência a olhar para tudo com muita escassez, com muita limitação. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.